noite, meus irmãos. Graça e paz a todos, amém? Amém. Estão me ouvindo bem? Minha voz está um pouco grave, tá todo mundo me ouvindo bem? Muito bem, muito bem. Quantos vieram ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém. Que o Senhor fale com cada um de nós. Abra sua Bíblia, vamos fazer nossa primeira leitura. Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do verso 28. Evangelho de Mateus 11, verso 28. Todo mundo achou? Amém? Amém. Diz assim, um convite de Jesus. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e certamente vocês acharão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Fale com o Senhor, apresente a Ele o seu coração, a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Abra o seu coração na presença daquele que nos sonda, aquele que fala conosco, mas também que deseja que nós falemos com Ele. Ó Senhor, nessa noite estamos na tua presença, e não há melhor lugar para estarmos senão diante de Ti. Muito obrigado, porque o Senhor nos recebe. E nessa noite, Senhor, nós desejamos ardentemente ouvir a Tua voz. Precisamos que o Senhor fale conosco. Precisamos que a Tua palavra possa penetrar no nosso coração e fazer sentido para nós, trazendo cura, trazendo esperança, manifestando também o Teu próprio poder. Ó Deus, a nossa intenção ainda maior é que tudo que fizermos aqui nessa noite seja para a Sua própria glória, Senhor. Que os nossos olhos estejam colocados em Ti, que o nosso louvor e a nossa adoração possam expressar todo o nosso amor, toda a nossa reverência e todo o nosso desejo de Te agradar e de Te louvar. Esteja, portanto, Jesus, presente entre nós. Ó Divino Espírito, que a Tua presença poderosa no nosso meio possa glorificar Cristo nos nossos corações, levando cativos à Tua presença, as nossas mentes, Senhor, para que o Teu Evangelho possa cair em nós e que o nosso coração seja uma terra muito fértil. Fala conosco, inspira-nos nessa noite. É a nossa oração. Oramos assim, por causa de Jesus. Amém e amém. 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 Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite, gente. Melhorou muito, né? Olha só, quem não veio na IBD hoje de manhã perdeu. Nós tivemos aqui o pastor Tarcísio Cacheta, que deu aula para a gente, foi muito legal. Os jovens também que não vieram para a IBD perdeu. Tô olhando para você mesmo que não vê, mocinho. Não vou falar o nome, vou parar de olhar para não ficar constrangida, tá bem? Mas olha só, vocês precisam colocar na agenda, tem que vir para a IBD, 9 horas da manhã, acorda mais cedo, tá certo? Se não tomar café não tem problema, porque 10 horas tem um cafezinho aqui no intervalo, né, pastor? E hoje tinha até biscoitinho, pãozinho, tinha bolo, o negócio estava bom aqui, parecia até um café ágape,
nossa ceia ágape, né? Então você vem, por favor, venha participar com a gente. Foi muito, muito gostoso. Mas é bom que você está aqui, né? Quem não pôde vir de manhã, está vindo à noite, e isso já alegra o nosso coração. A gente gosta de ver vocês. Vamos lá para os nossos outros avisos. Culto de oração, toda quarta-feira, ainda online. Em breve nós vamos começar a fazer isso presencial também, né, pastor? Por enquanto online, na liderança da nossa irmã Vilma. Nossas atitudes sociais, está vendo aqui, ó, a cestinha. Sempre que você for no supermercado, ou mesmo que você não estiver aí no supermercado, passa aí, né? Que aí você compra alguma coisinha lá, um alimento não perecível, produto de higiene e limpeza, traz para abençoar alguém que está precisando. Domingo que vem nós teremos assembleia. Tá? E você que quer se tornar membro, ou que quer conhecer como é que a igreja funciona nos seus bastidores, a parte administrativa, você é nosso convidado. Nós, batistas, temos como assim, praxe, sermos transparentes. Então, a gente dá prestação de contas, tá certo? Então, domingo que vem, nós teremos, além da assembleia, nós teremos a ceia ágape. Não é? Porque é o primeiro domingo, como vocês lembram. Então você vai fazer uma coisa gostosa. Se você não sabe fazer, faz igual o pastor Pedro, passa na padaria e compra, não é, pastor? E traz uma coisa gostosa para compartilhar. A ideia é essa, gente, é você, quando estiver fazendo ou comprando algo para trazer, que você já faça isso em espírito de oração, pensando no seu irmão. Que não seja um ato mecânico de pegar algo na despensa e trazer. A gente já começa a cultuar a Deus junto, em comunhão, em casa, tá certo? O Fale, por exemplo, faz um pão de queijo muito gostoso, né? Eu estou falando sério. Olha lá, as pessoas estão acreditando, não, Fale, você vai ter que trazer, né? Pastor Tiago faz uma cuca de banana muito boa, né? Então tem coisas gostosas para vir. Eu continuo cobrando da sua avó, viu, Juan? Fala para ela lá, queimadinha, é tão gostoso, né? Então, é isso aí. Irmã Agostinha traz todos, né? Acho que não teve nenhum que ela não mandou biscoito de polvilho, é uma delícia. E aí você já traz para comemorar com a gente. E se alguém quer se tornar membro, você já está frequentando a igreja, quer se tornar membro, ainda não conversou com o pastor Pedro, procure ele, manda um WhatsApp que ele vai conversar com você durante essa semana, porque haverá essa oportunidade também para você se tornar membro da nossa igreja, tá bem? Olha, para essa eu vou chamar a Suelen. Vem cá, Suelen. Suelen vai me ajudar aqui com 2 avisos importantes. Um é esse que já está posto ali que vocês estão vendo, e ela também vai dar, enfim, o tema da nossa festa, do nosso acampamento. Né, Suelen? Boa noite, igreja. Tempo que eu não pego o microfone e falo aqui, né? Nossa, tanto tempo. Esse comunicado aqui, igreja, é com todo carinho, tá? Layara está na direção, ela que tinha mais especialidade de falar do que eu, mas é o Chado Lorenzo, filho do Dudu e da Ayane. Culpa sua, viu, pastor? Isso, você está me confundindo. Então, dia 19, aqui, a gente vai fazer tipo aquele drive-thru, vai ficar uma mesinha ali com decoração, tudo bonitinho. Se você puder trazer uma lembrancinha para o Lorenzo, tá? Eles vão receber de bom grado. E eu falo assim, com toda propriedade. É muito bom ganhar fralda, gente. Ajuda muito. E o nosso outro recadinho é sobre a festa. Então, finalmente chegou o tema. O nosso Acampa Betel vai vai frisar um pouco mais, né, a questão do ragu, mas vai ser mais ou menos na época da Páscoa. Então, a gente decidiu fazer uma festa, a festa da partilha, que vai ter um tema um pouco assim da época de Jesus. Tá? Nós vamos ter uma ceia bacana, assim, com aquele pão sírio. Eudes vai preparar uma surpresa para a gente bem bacana. Tá? E o tema que você pode vestir, a gente está dando 2 opções. É esse tema, a época de Jesus. Aí, Jennifer, tem os outros slides. Vocês vão receber na linha de transmissão, mas algumas ideias, para vocês verem que é facinho, não se preocupem. É fácil arrumar esse tipo de roupa, tá? Eu, no próximo domingo, vou preparar aqui, vou me vestir na frente de vocês para vocês verem como que é fácil. Então, não se preocupem. Vocês vão receber a sugestão aí. E caso você não queira participar deste tema, sim, a gente está sugerindo você vir de uma roupa
clara, tipo um branco, um nude, alguma coisa assim, pra gente ficar um pouco padrão, bem bacana, tá? Então se prepare aí, tá quase lá, tá quase chegando. E durante esses dias a gente vai continuar falando para vocês. Qualquer dúvida podem perguntar, tá? Mas vai ser bem bacana. E aí, Ulisses, resolvido o seu problema? Tá o Ulisses e a irmã Janete. A irmã Janete, toda vez que me vê, qual que vai ser a festa do tempo? Porque quem já foi no nosso acampamento sabe que é uma alegria. A gente se diverte, né? E eu não levo muito jeito para esses negócios, não. Mas eu gosto de rir das pessoas. Assim, carinhosamente. Tá certo? Mas fica aí, Suelen está nos ajudando nisso. E nosso acampamento também tem um tema. Qual que é, pastor? Transformai-vos. Nós vamos estudar. A gente já falou, não? Romanos 12. Então vamos lá comigo. Qual que vai ser o tema do nosso acampamento? Tá, agora vamos falar forte. Qual que vai ser? Transformai-vos. Tá certo? Romanos 12. Vocês vão estudar isso em casa. Lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Vai lendo, vai lendo, vai lendo. E depois, quando chegar no acampamento, o problema vai ser do pastor Pedro e do pastor Tiago responder nossas questões. Tá certo? Eles estão preparados para isso. Vai ser bênção demais. Vai ter brincadeiras também nesse acampamento. E o valor, gente, R$280. Nós fizemos esse preço há 3 anos atrás. Foi isso, Juan? R$280. A gente vai na sexta e volta no domingo. Vai ser bênção demais. Eu acho que deve ter ainda umas 5 vagas. Eu vou checar isso com o Juan, mas tem pouquíssimas vagas, porque eu já estou com nomes que eu não te passei ainda. Então, você que já se inscreveu também, agora dá aquele segundo carimbo na sua inscrição, ajudando a gente pagando, tá certo? E aí procura a mim, procura o Juan, pode procurar a Suelen, pastor Pedro, e aí você pode começar a pagar e ainda dá até para dividir, tá certo? Se alguém tem dificuldade, também quer ir, ainda não se inscreveu, tem algum tipo de dificuldade, por favor, fala com a gente, porque por princípio, aqui nessa igreja a gente não deixa ninguém para trás, principalmente se o caso for financeiro, tá bem? A gente vai achar uma estratégia, uma forma de te levar conosco, ok? São esses os nossos avisos e nós vamos então cantar ao Senhor cânticos de adoração com Laiara e sua equipe. Boa noite, irmãos. Nós vamos começar agora o nosso momento de louvor e adoração cantando uma música que é uma das minhas preferidas, das que a gente tem aqui no nosso repertório, que é chamada Jesus, Essência do Louvor. Essa música ela foi escrita por um britânico lá na década de 90, e ele escreveu essa música numa época, ele era também ministro de louvor da igreja dele, e ele escreveu essa música numa época em que a igreja estava experimentando assim, um momento onde estava todo mundo meio morno, estava assim, um momento onde a fé estava meio esfriando ali na igreja dele, principalmente entre os membros do Ministério de Louvor. Aí o pastor da igreja teve uma atitude ousada e ele proibiu o pessoal do Ministério de Louvor de usar qualquer instrumento ou microfone. Ele falou, a partir de agora vocês vão fazer todo o louvor a capela. A galera inicialmente achou uma péssima ideia, ficou pensando, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Porque todos os louvores eram com tudo desligado, sem caixa, sem instrumento, sem nada. E o pessoal tinha que se virar para cantar ao Senhor com o que tinha, que era simplesmente a vida deles e a voz deles. E aí, numa dessas reuniões que eles estavam conversando e num dos cultos, o Matt, que é o britânico que escreveu essa música, ele se fez uma pergunta, e é a mesma pergunta que ele fez para a equipe dele, do Ministério de Louvor dele, que é a pergunta que eu vou fazer para vocês agora também, que eu vou pedir para que vocês reflitam sobre ela enquanto a gente canta essa música e enquanto a gente canta as próximas e escuta o que o pastor tem para trazer para nós. A pergunta é o seguinte, quando você entra na porta daquela igreja, todo domingo, o que você traz para oferecer ao Senhor? Vamos louvar a Deus, então, eu convido vocês a ficarem de pé.
chego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior e sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que eu mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor. Tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu. Minha vida dou. Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que eu mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que eu mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Amém. Enquanto nós cantamos a nossa próxima música, eu convido aqueles que vieram preparados para entregar seus dízimos e as suas ofertas. Sobre toda a terra
nossas vidas, que o Senhor fale conosco nessa noite, que nós possamos ter entrado aqui na Tua casa preparados a entregar a nossa vida e o nosso coração no Teu altar, Senhor. Que a gente abra o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. E que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos exorte, que o Senhor esteja nos direcionando, Deus. Que a gente possa sair daqui transformado e que a gente realmente possa levar tudo que a gente aprende aqui dentro lá para fora, Senhor. E que as pessoas possam ver o Senhor em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada por todos os dízimos, todas as ofertas que foram entregues. Obrigada pela fidelidade, pela hospitalidade, generosidade, amor e unidade dessa igreja, Senhor. Que o Senhor esteja trabalhando isso em nós, no nosso meio, no nosso coração, e que isso possa ser realmente a marca da nossa igreja, Deus. Que o Senhor cuide de nós, fale conosco. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Obrigado, Laera. Abra comigo sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Capítulo 28. Capítulo 11, verso 28. Enquanto os irmãos procuram, quero reconhecer e agradecer a presença de todos aqueles que nos visitam. É uma grande alegria receber a cada um de vocês. A nossa oração é que Deus possa falar com você nessa noite. Então, abra o seu coração e permita que o Senhor fale ao seu coração, fale também à sua mente. Muito bem. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, se perto de você tem alguém aí sem Bíblia, por favor, ofereça a sua, para que todos possam participar da leitura. Vou ler apenas o verso 28 e o verso 29. Diz assim a palavra do Senhor, um convite de Jesus. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e sou humilde, e vocês acharão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo, ele é leve. Amém? Mais uma vez, vamos ao Senhor em oração. Abaixa um pouquinho, Tá voando tudo aqui. A Bíblia está voando. Vamos orar. Ó Senhor dos altos céus, nós te damos graças nessa noite, pela tua presença entre nós. Como nós cantamos, nós desejamos tanto que o Senhor reine em nossa vida, Senhor. Ó Deus, nós estamos sedentos da tua palavra. Nessa noite nós queremos ouvir a tua voz. Portanto, desobstrui os nossos ouvidos espirituais. Abra os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que a tua palavra nos ilumine, Senhor. E para que por meio dela nós sejamos edificados e sejamos transformados à tua própria imagem, para que possamos, conhecendo a tua vontade, possamos nos conformar a ela e sermos transformados por ela também, Senhor. Essa é a oração que fazemos, oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da nossa reflexão nesse mês de fevereiro e também mês de março tem sido justamente essa ideia de nós pensarmos que Cristo é a nossa única esperança. E hoje nós vamos fazer um recorte nesse tema. Nós vamos pensar um pouquinho nessa noite sobre a hospitalidade de Jesus. A hospitalidade de Deus. É muito comum, quando nós falamos de hospitalidade,
a gente pensar naquela ação comum, simples mesmo, do dia a dia, de receber bem o ser humano, receber bem a figura humana, seja na nossa casa, na nossa igreja e nos nossos vínculos relacionais. E isso tudo é muito, muito verdade, mas nessa noite eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre uma outra dimensão da hospitalidade que está ligada ao convite do próprio Deus para nós irmos à sua presença. E esse convite é de particular importância para nós que habitamos hoje no mundo onde todas as experiências humanas, elas são incapazes de nos salvar. E quando eu estou falando aqui de incapaz de nos salvar, não estou falando apenas de ir para o céu, essas coisas, não. Mas a ideia mesmo de salvação bíblica, que tem a ver com qualidade de vida, que tem a ver com satisfação, que tem a ver com plenitude. Não é? Então, a nossa tese aqui nessa noite é que todas as experiências do nosso cotidiano, que são acessíveis a cada um de nós e que inclusive nos desafiam, elas em si, apenas em si mesmas, elas são vazias de sentido. Vou dar alguns exemplos. Imagine aí na sua vida cotidiana, seu dia a dia, de segunda a segunda. Né? Nós temos aí várias coisas que envolvem a nossa vida, que é tão complexa. Né? Nós temos aí o nosso desafio de relacionar com dinheiro. Relacionar com dinheiro hoje é um desafio. Né? Então, nós temos aí a figura do dinheiro muito presente no nosso cotidiano. Muito dinheiro, pouco dinheiro. Nós temos a questão do sexo também, do prazer, muito em voga na mídia. Como nós lidamos com isso, como nós respondemos a isso também, é um desafio. Nós temos os desafios do trabalho também. Buscamos satisfação no trabalho, buscamos realização no trabalho. Também os desafios do casamento, não é? As pessoas se casam buscando tanta coisa, com tanta esperança, com tanto desejo de receber alguma coisa, e os desafios que também são inerentes à conjugalidade. Nós temos os filhos, para aqueles que são corajosos aí, né? Nós temos os filhos que também são uma grande bênção na nossa vida, uma grande fonte de alegria na nossa vida, e também tão desafiador criar os filhos dentro desse mundo, né? Meio que translocado, de cabeça para baixo. Nós também nos envolvemos com questões de saúde. Né? Se, de um lado, nós temos a preocupação com as doenças e tudo mais, por outro lado, também nós temos um forte culto à saúde na nossa geração, culto ao corpo perfeito, não é assim? Ao abdômen bem definido. Eu e o Eudes mesmo já definimos que o nosso abdômen é esse, né? O abdômen nós já está definido, né? Mas tem toda aquela... O Paulo também está rindo, mas o abdômen do Paulo está definido também. Então, mas tem toda essa preocupação com a estética. Né? A estética é algo muito presente na nossa vida. Nós temos também a nossa dimensão política, muito central nos nossos dias, muito importante na nossa sociedade e tão presente nos nossos diálogos. Né? Nós temos as coisas boas da política e nós temos também os grandes desafios que a política traz. Temos também as questões de liberdade. Né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Essas questões tão intrincadas e tão complexas também. Né? O meu filho pode usar tal tipo de cabelo, né? Questões de liberdade, e tudo isso faz parte da nossa vida. Nós temos também as realizações pessoais, os sonhos que nós nutrimos. Né? Quando a gente deita no travesseiro, a gente projeta tanta coisa para o futuro, e eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma casa própria, eu quero um carro bom, eu quero uma esposa assim, um marido dessa forma. Ou seja, aqueles sonhos pessoais que muitas vezes impulsionam a nossa vida mesmo. A gente é nutrido muitas vezes e nos movimentamos por causa dos sonhos, né, que nós nutrimos. Temos, além disso, os passeios, entretenimento, não é? Nós temos Netflix, nós temos tanta coisa boa que você liga a televisão. Nós temos opção de viagem, conhecer Israel, conhecer tanto lugar bonito para conhecer. Então, isso também é algo interessante. Nós temos a nossa dimensão religiosa também, não é? A experiência comunitária, que também é algo tão desafiador e, ao mesmo tempo, tão central na nossa vida. Tudo isso, irmãos, é muito bom.
todas esses pontos que eu elenquei são assim, bênçãos de Deus na nossa vida, né? Não existe nenhuma intenção nossa nessa noite de demonizar absolutamente nenhuma dessas dimensões da realidade dos nossos relacionamentos. Mas eu quero chamar a atenção nessa noite que, a despeito disso, nenhuma dessas dimensões, ou nenhum desses relacionamentos, nenhuma dessas experiências que eu elenquei, e outras que você talvez consiga elencar aí, elas são em si mesmas experiências satisfatórias. Porque elas são finitas e elas são experiências limitadas. E por sua natureza finita e limitada, elas não conseguem entregar de fato, de verdade, com tutano, com profundidade, aquilo que todos nós desejamos. Aquilo que todos nós buscamos. E o que todo ser humano busca, irmãos, para além dessas experiências? O que todos nós desejamos no fundo da nossa alma? Eu elenquei algumas questões aqui. Nós desejamos, primeiro, encontro. Nós precisamos estar encontrados, saber de fato quem nós somos, o que nós fazemos nesse mundo, de onde eu venho, para onde eu estou indo. Nós precisamos de respostas, gente. Precisamos de respostas. Outra coisa que nós desejamos é ter senso de pertencimento. Senso de lugar. A quem eu pertenço? Eu vou gastar minha vida, 50, 70, 80, 90, 100 anos, que Deus me der, 120. Eu vou gastar com o quê? O que me faz acordar todo dia de manhã e me dá aquela vontade de viver para valer? Então, essa ideia do senso de pertencimento. Todos nós também desejamos e buscamos acolhimento. Outra palavra talvez seja aceitação. Todos nós queremos ser compreendidos. Casamos muitas vezes desejando ser profundamente compreendidos. Trabalhamos buscando essa realização, esse autoencontro. Não é? Então, todos nós precisamos, de fato, desse acolhimento, de ser recebido de forma profunda, para que a solidão que é inerente ao ser humano possa ser exorcizada do nosso coração. Então, nós precisamos dessa experiência do acolhimento. Todos nós precisamos de nos sentir seguros. Uma dimensão da salvação, essa ideia também da segurança. Então, todos nós precisamos de sentir seguros, saber que eu estou pisando não numa areia movediça, mas estou pisando numa rocha firme. Precisamos de sentir seguros, não é? É o senso de segurança fundamental. Todos nós precisamos de hospitalidade. Todos nós precisamos disso que nós tanto pregamos aqui no nosso Ragu. Tudo isso que eu falei, seja o encontro, senso de pertencimento, acolhimento, segurança, se resume nessa palavra, hospitalidade. Todos nós precisamos estar encontrados nesse mundo. Não nos sentir estrangeiros na nossa realidade. Nós precisamos de um lugar de segurança em nós. Talvez a palavra que possa resumir tudo ainda de uma forma mais específica, todos nós buscamos a felicidade. O que é a felicidade, irmãos? A felicidade é a alegria plena e a satisfação totalmente dominando o nosso coração, ao ponto de nós sentarmos e nos sentirmos plenamente satisfeitos. Felicidade, portanto, é satisfação plena. Felicidade é gratidão pelo dom da nossa existência. Mas a grande questão é, meus irmãos, por que essas bênçãos que eu elenquei, filhos, saúde, dinheiro, sexo, casamento, passeios, vida religiosa e tudo mais, por que essas coisas que eu elenquei, elas são incapazes de nos dar tudo isso? Elas são incapazes de nos salvar. Elas são incapazes de produzir em nós tudo isso que nós falamos, encontro, senso de pertencimento, acolhimento, segurança, hospitalidade. Porque essas atividades, por melhores que elas sejam, por melhor que seja o meu casamento, a minha família, os meus filhos, por que muitas vezes nós temos tudo isso e nós não nos sentimos felizes e realizados? Porque eu penso, e as Escrituras nos ensinam, que todas essas coisas, por sua finitude,
elas não são um fim em si mesmas. Elas são as coisas penúltimas da nossa experiência. Elas apenas apontam para o nosso real destino. Elas apenas funcionam como placas de sinalização, nos mostramos a quem nós devemos ir e a fonte que nós devemos buscar. Essas experiências em si mesmo, na verdade, elas apontam de uma forma muito mais visceral e clara o vazio em nós, a necessidade de algo que não está nesse mundo, meus irmãos. Todas as experiências humanas apontam para o nosso desejo de transcendência. Porque há em nós, aí eu vou usar aqui uma palavra do Dostoiévski, que ele diz que há em nós, e Deus nos construiu assim, há em cada ser humano um vazio no seu coração que só pode ser preenchido por Jesus. Só Cristo é capaz de nos satisfazer plenamente. E quando Cristo nos enche, aí uma terminologia bíblica para isso é quando Cristo nos enche com o seu Espírito, quando Ele habita em nós, quando Ele nos ilumina a partir do nosso interior, todas essas experiências que nós visitamos cotidianamente, elas começam de fato a fazer sentido para nós. Imagine assim uma luz, né? Uma luz do sol. E sem a luz, tudo em trevas, você muitas vezes está tiro no escuro e você não consegue perceber a real forma das coisas. Você não consegue perceber o real significado das coisas. Mas quando a luz vem e nos ilumina, né, assim no ambiente, imagine se a luz toda apagasse aqui, eu não ia ver um tanto de coisa, eu não ia ver os irmãos tão bonitos aí sentados no banco e tudo mais. Sem luz, as trevas, elas não permitem que você alcance a dimensão daquela coisa em si. Mas quando nós somos iluminados, quando o ambiente se acende, nós vemos as coisas na sua diversidade, na sua proporção real. Então, quando Cristo nos ilumina, o seu Evangelho entra em nós, o que acontece conosco? Todas essas coisas assumem a sua proporção real na nossa vida. As coisas começam a entrar no lugar. Não é assim, quando você está na frente do espelho, e a palavra de Deus é um espelho também, e todo mundo aqui, sobretudo as mulheres, vão para a frente do espelho antes de vir para a igreja, não fazem isso. Você fez, Selma? Por que a gente faz isso? Porque os homens também deveriam fazer, não é? O Dirley, praticamente, eu sei que não faz. Mas os homens deveriam fazer também. Mas quando você vai para a frente do espelho, o que você vê ali no espelho? Você vê você mesmo, não é? E você começa a arrumar o seu cabelo. Você começa a colocar as coisas na devida proporção. A palavra de Deus, irmãos, é dessa forma, esse espelho também, que reflete a nossa realidade. E quando nós olhamos por esse espelho, a realidade à nossa volta começa a precisar ser organizada. E quando a nossa realidade é organizada a partir daquilo que nós estamos vendo, iluminados pela luz do Evangelho, né, essa metáfora da luz, ou então refletindo ali a própria vontade de Deus como sendo o nosso espelho, nós então nos encontramos. Nós nos encontramos ao mesmo tempo que fazemos as coisas, somos pais, somos mãe e tudo mais, mas nós nos encontramos também em Deus. Nós estamos na casa de Deus, iluminados por Deus, e agora desfrutamos as bênçãos de Deus, porque agora Ele nos enche, e a sua presença em nós atribui sentido e significado a toda a nossa existência. Essa é uma dimensão interessante da hospitalidade, mas eu gostaria de fazer um upgrade na nossa breve reflexão, que eu também queria pensar a hospitalidade num ponto que nos interessa mais nessa noite. Porque pensando na hospitalidade, a partir do texto que nós lemos, nós também podemos dizer que da mesma forma que nós falamos que existe um vazio no nosso coração que só pode ser preenchido por Deus, e Deus, quando nos enche do seu Espírito, da sua presença, o nosso mundo se ilumina, e nós vemos as coisas na sua proporção, e as coisas passam a fazer significado para nós. Se de fato existe esse vazio em nós, e Deus vem e nos preenche, eu também arriscaria dizer que há um espaço no próprio Deus para cada um de nós.
O texto que nós lemos é um convite muito gostoso de Jesus de Nazaré, quando ele diz assim, venham a mim. E quando eu leio esse texto, irmãos, e a minha cabeça faz as ligações, né? Quando eu leio esse texto, inevitavelmente eu penso no Salmo 91, quando o salmista orou, verso 1, dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu fico vendo que experiência fantástica é essa, de não apenas o Espírito de Deus habitar em nós, mas nós habitarmos em Deus. Deus nos receber a sua presença. Deus nos receber nele. Não é isso que Paulo fala? Porque nele existimos, nele nos movemos, não é assim? Ou seja, ao mesmo tempo que Cristo está em nós, ao mesmo tempo que o seu Espírito está em nós estamos em Deus, gente. E essa experiência de estar em Deus, ela é fantástica, porque exorciza de nós todo tipo de solidão. Essa experiência de que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vinde a mim, portanto, é um convite para habitarmos em Deus, para encontrar descanso em sua presença, para desfrutar dele em plena alegria, gratidão e satisfação. Porque só nesse encontro, você e Deus, vertical, nessa dimensão do nosso relacionamento com Deus, só nesse encontro que nós de fato, percebemos com maior profundidade tudo aquilo que nos diz respeito. Nossa esposa, por mais que ela nos ama, jamais ela irá nos compreender plenamente. Nosso marido. Por mais que os relacionamentos interpessoais sejam significativos e sejam profundos, jamais eles vão atingir uma dimensão em nós que só nós e Deus conseguimos atingir juntos. O sexo jamais dará o prazer, o gozo que nós teremos na presença de Deus. O dinheiro é incapaz de comprar as viagens e as experiências que nós buscamos, porque elas só podem ser encontradas no nosso relacionamento com Deus. Porque se é verdade que a vida é uma dádiva de Deus, gente, e o cristão, cheio do Espírito, vive a vida intensamente, vive a vida abundante de Deus, né? Desfruta de todas essas experiências, é verdade que nós entendemos pelas Escrituras que é só Deus no frigir dos ovos, só Deus, no final das contas, é capaz de nos satisfazer plenamente. Mas nenhuma outra experiência, desse mundo ou do próximo mundo, será capaz de ocupar o lugar de Deus em nós. E eu diria também que nenhum outro ser humano é substituível para Deus, ao ponto de ocupar o nosso lugar em Deus. Ao mesmo tempo que Cristo nos preenche, Deus também nos recebe a sua presença. Muito bem, para finalizar, nós falamos que a nossa série de mensagens, ela toca justamente nesse ponto, que Cristo é a nossa única esperança. Isso parte de um pressuposto, esse nosso tema, de que nós reconhecemos que Cristo de fato é a única coisa que nós temos. É o nosso sumo bem, é a nossa real alegria, que nenhuma outra experiência é capaz de ocupar o lugar de Cristo. Ok, nós entendemos isso. Mas eu também queria dizer que, se é verdade que nós sabemos, é importante que a gente saiba que Cristo é a nossa única esperança. É verdade também dizer que o próprio Cristo, presta atenção, o próprio Jesus sabe que Ele é a nossa única esperança. Nós sabemos que Cristo é a nossa única esperança. Ok, mas Jesus também sabe que Ele é a nossa única esperança. E é obra da misericórdia de Deus que nós estamos aqui reunidos para nos lembrar disso. É por isso que Cristo nos enviou a pregar, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que Jesus veio a esse mundo, é por isso que Ele morreu, é por isso que Ele ressuscitou, é por isso que nós anunciamos esse Evangelho, porque Deus sabe, por causa do seu amor e da sua graça, Ele sabe que nós somos, que Ele é a nossa única esperança. Porque muitas vezes nós não atentamos para isso, gente. Muitas vezes ainda nós corremos atrás do dinheiro e nos apegamos tanto ao dinheiro, ainda como criancinhas, nos apegamos a tantas experiências sensoriais, mas nessa noite, Jesus de Nazaré está dizendo para você, eu sei que eu sou a sua única esperança. Então não fique iludido achando que existe outra coisa que vai ocupar o meu lugar no seu coração, você jamais vai encontrar isso. Em lugar nenhum.
Então, quando nós afirmamos que Cristo é a nossa única esperança, vale lembrar que Ele sabe disso. Ele sabe disso. Ele está aqui para nos encher dele. E mais do que isso, um convite hospitaleiro de Deus para nós essa noite é para que a gente possa habitar nele. Habitar nele. E aí encontrar descanso para as nossas almas. Talvez você chegou aqui com a alma sobrecarregada, cansada. E você olha para a volta e fala, puxa, mas está tudo bem, família e tal, está tudo bem. Mas por que eu estou desgraçadamente cansado? Talvez o convite seja para você nessa noite. Venha à minha presença. Eu sei que eu sou sua única esperança. Isaías 51, ó, todos vós que têm de sede, vinde às águas. Né? Por que vocês gastam o dinheiro de vocês naquilo que não satisfaz? Venham a mim e comam e bebam. Que Deus possa nos encher da sua palavra nessa noite. Eu quero, antes da gente orar, eu quero convidar os irmãos para a gente cantar uma música que tenta sintetizar tudo isso que nós falamos aqui nessa noite, que fala desse lugar em Deus. E essa música é um convite a encontrarmos com Cristo. E depois dessa música nós vamos orar. Vou fazer aquilo que eu sei fazer muito bem, que ninguém sabe fazer aqui. Vamos ficar em pé e vamos adorar a Deus com essa música. Tá quente, né, Thiago? De descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde sonhos não se abalam.
Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. A graça de Deus está sobre nós esta noite. Queria convidar você que deseja que a igreja ore por você e com você, que deseja que Cristo habite ricamente no seu coração. Talvez você precise entregar a sua vida a Jesus. Talvez você precise que Ele de fato seja o Senhor da sua vida, para que Ele te preencha. Você sente aí uma solidão, um vazio. O convite de Deus para você nesta noite é: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Pare de buscar tão longe de você o que está tão perto. Jesus está perto. Se você deseja que a igreja ore assim, sai do seu lugar, vem à frente. Se você também é cristão e deseja que a igreja ore por você, para que Ele possa preencher você, para que Ele possa te dar senso e significado, para que você de fato se sinta recebido à presença de Deus, e deseja apresentar o seu pedido ao Senhor, sai do seu lugar também, vem aqui à frente. Vamos estar na presença de Deus em oração. Então, a igreja que desejar oração, vem à frente, nós vamos orar. Alguém? Não? Amém. Então, vamos orar assim mesmo. Senhor, altos céus, obrigado pela Tua graça e pela Tua bondade entre nós. Obrigado pelo Teu Espírito entre nós. Obrigado pela Tua salvação entre nós. Nosso desejo nessa noite é que o Senhor possa nos encher com as Tuas águas vivas. Ó Senhor, nossa oração nessa noite é para que cada coração seja visitado por essa palavra, para que possamos ser recebidos à Tua presença, Senhor, para que possamos habitar em Ti, e para que também o Senhor possa habitar em cada um de nós. Senhor, nós Te apresentamos cada um dos nossos desafios e Te pedimos que o Senhor possa encher a nossa vida de significado, Senhor, para que possamos entender o nosso lugar no mundo e desfrutar da vida abundante que nós temos prometidas em Jesus. Esteja com o Seu povo durante essa semana, Senhor. Ó Deus, que os nossos olhos estejam continuamente colocados em Ti. Esse é o nosso desejo, Senhor, e essa é a oração que fazemos. Oramos assim por causa do Seu Filho amado, Jesus. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem do Teu Santo Espírito, seja com todo o Seu povo espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, como é de costume na nossa igreja, nós temos sempre um cafezinho gostoso depois do culto, né? E hoje, como nós temos, acho que até, não só um cafezinho, mas acho que nós temos uma comidinha também, um pão, alguma coisa assim. Eu preparei, que eu nem lembro o que é, só sei que tem um biscoito, alguma coisa. Então nós vamos hoje receber os irmãos aqui na nossa cantina. Então é só descer por aquela porta ali, que o pastor Levi vai abrir. Tem a cantina aqui embaixo, 2 lances de escada. Aí nós vamos ter um cafezinho, acho que um chocolate e uma coisinha para comer. E um tempo gostoso também de comunhão, tá certo? Então, estão todos convidados a participarem conosco. Amém.